o que eu quero trazer hoje é que uma nova vida se começa quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. O que é a palavra converter? É dar meia volta. Porque quando nós estamos, é como quem está caminhando e aí ouve o chamado de Deus, dá meia volta e volta para Deus. Porque nós viemos dele e nós um dia retornaremos para estar com ele. Mas para que nós possamos realmente ser dele e viver como filhos dele nesta terra, nós precisamos entregar nossa vida, nosso coração, porque ele nos deu a capacidade de decidir. Deus escolheu dessa maneira, ele fez o homem com suas próprias mãos. Todos nós conhecemos a história, que foi Adão, o primeiro homem, e deu para ele o livre-arbítrio. Porque, na verdade, Deus não obriga as pessoas a servi-lo. Deus não obriga as pessoas de uma maneira forçada. É como aquele amigo que você tem, que nós temos, por exemplo. Se você notar que aquele amigo, entre aspas, se aproxima de você por interesse, você vai perceber logo e vai dizer assim: não, esse não é amigo. O amigo é aquele que está contigo em qualquer circunstância. Amigo é aquele que, se você estiver doente, ele está com você. Se você estiver no dia de festa, comemorando, celebrando, ele está com você. Ou seja, em qualquer circunstância, o amigo está com você. E o amigo que quero me referir aqui agora é Jesus Cristo. Esse não te abandona de forma nenhuma. E quando nós aprendemos com ele, nós também aprendemos a ser um bom amigo e ter bons amigos. A verdadeira amizade, ela vem daqueles que têm um coração humilde e de um coração convertido a Cristo. Porque o verdadeiro cristão, ele preza as amizades. Porque se ele é fiel a Deus que ele não vê, você acha que ele não vai ser fiel a você que ele vê? Nós vemos as pessoas. Então veja bem, se eu falar, eu sou fiel ao meu Deus, eu preciso demonstrar dessa maneira. Não demonstrar no sentido de me mostrar, mas a minha vida vai mostrar isso, que eu sou fiel nas minhas amizades, eu sou fiel com os meus irmãos, eu percebo a necessidade daqueles que estão ao meu redor. Esse é o verdadeiro cristianismo. Ser um cristão, irmãos, não é ser religioso, que foi confundido por muito tempo. Ser cristão é um estilo de vida. E aqui na Igreja Batista Betel, como tantas outras igrejas, desenvolve esse trabalho. Nós não apenas queremos que as pessoas sejam crentes por querer nós ter um número a mais aqui. Não. Nós queremos que você seja feliz de uma forma completa. Porque Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e as tenham em abundância. E nós sabemos que só temos vida abundante se Deus for o centro na nossa vida. Porque todos nós que estamos aqui tivemos a escolha lá no passado. Eu fui em 1988, eu escolhi entregar a minha vida, o meu coração a Deus, porque eu tinha um problema. Eu era viciado no álcool. Mas eu quero dizer uma coisa: as pessoas olham e dizem assim: aquela pessoa ali, pastor, aquele meu parente, aquele meu amigo, aquele precisa de Deus, porque ele tem o vício disso, daquilo, descreve o vício da pessoa. Mas eu quero dizer uma coisa para você: todos necessitam de Jesus. Tenham vício ou não tenham vício, sejam bom ou não sejam, precisa de Cristo. Porque a única maneira de nós sermos recebidos como filho de Deus é crendo no seu Filho Jesus Cristo. Não tem outra maneira. E o que acontece que eu quero falar para os irmãos,
falar para todos vocês que me ouvem nessa noite. A igreja, como tem muita gente que fala assim, mas eu sou, a minha religião é tal, e eu vou os dias certos, tem dia, por exemplo, eu vou uma vez por semana. Se eu for na quinta, daí se tiver culto na quinta, no domingo eu não vou, porque é uma vez por semana. Então esse irmão está no patamar de religioso. Ele não passa além da religião, da programação, da estrutura religiosa. O que é a estrutura religiosa? Tudo que você está vendo aqui, a programação. Só que aquele que tem o estilo de vida em Cristo, ele está além da religião. Vai além dessas 4 paredes. Se ele está na sua casa, ele é servo de Deus. Trata bem a sua família. Ora a Deus, ensina seus filhos para a sua vida. Se ele está no trabalho, ele dá o maior exemplo no trabalho, porque ele entende que quando nós somos servos de Deus, nós temos que honrar o nosso patrão, honrar o nosso chefe, honrar o trabalho, a empresa que nós trabalhamos, como se fosse honrar o próprio Cristo. A Bíblia diz isso. Então eu digo uma coisa, o verdadeiro cristão, ele não deve dar trabalho aonde ele trabalha, ele não deve dar trabalho na sua casa, porque ele tem Cristo na sua vida. Ele deve ser um bom esposo como Cristo. Cristo na Bíblia, ele é tido como o esposo da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E haverá um dia que o noivo virá, se encontrará com a sua noiva, que é a igreja. E a Bíblia diz que o homem, servo de Deus, ele ama a sua esposa e a defende, se for preciso, até com a própria vida. E a mulher que serve a Deus, ela honra seu esposo, em qualquer circunstância. Ela honra. Então, irmãos, falando isso para vocês em rápidas palavras, servir a Deus é maravilhoso. Portanto, você que está aqui, quando você vê, como o seu Moacir falou para mim, que está muito feliz de ver o filho dele, né, que vai ter um novo leque, se abriu uma nova, né, um novo tempo na vida do Marquinhos, da Daiane. Realmente é isso que está acontecendo na vida de vocês. E na vida de todos aqueles que abrem o seu coração para receber Cristo como Salvador e decide, por livre e espontânea vontade, a servir o Senhor. Tem várias denominações que nós consideramos como o exército de Deus. O exército de Deus, a igreja é comparada como o exército. Porque alguém já no passado, eu já preguei sobre isso, que considerava a igreja como um hospital. Só que tem um detalhe, se nós compararmos a igreja só com um hospital, o hospital tem a equipe médica e os doentes, né? Agora o exército é diferente. O exército, quando um soldado fica doente, ele vai para ser tratado na ala de tratamento, tem os médicos, tem os especialistas lá, que ele está machucado, ele está ferido, ele está desanimado, ele é tratado, e depois quando ele fica bom, ele volta, ele é posto de volta no seu posto para continuar desenvolvendo o seu trabalho. Agora o hospital, o que faz? Dá alta, manda para casa, não sabe o que está acontecendo mais com aquele paciente. A igreja não. A igreja, o nosso chamado é ganhar as almas, né? Consolidar, discipular e enviar. São 4 fases, que são as 4 colunas que nós trabalhamos. Isto é uma estrutura que a igreja desenvolveu, irmãos. Porém, na direção do Espírito Santo. Certo? Porque tem gente que fala assim, essa estrutura aí foi inventada por homem. Mas Deus, você sabia que Deus fez parceria conosco? Deus fez parceria. Deus quer te abençoar, quer que você seja, tem um livro que chama assim, Sociedade com Deus, é o nome do livro.
E os empresários que desenvolveram, foi escrito por um juiz, esse livro. Esse livro tem as 25 leis do sucesso, e ela é desenvolvida a sociedade com Deus. Ou seja, o que é meu, não é meu, é do Senhor. Ele é meu sócio majoritário. Então, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, tudo que temos, tudo que somos, tudo que vamos ser ou ter, pertence ao Senhor. Porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e tudo que nela há, tudo que vive aqui na terra é criado por Deus. Foi Ele que criou todas as coisas. Então, quando nós reconhecemos isso, nós passamos a caminhar com Ele, e a Bíblia tem uma promessa muito mais maravilhosa ainda. Nós somos recebidos como filhos. Mas eu não sou filho de Deus, pastor, se eu não fiz esse processo de receber Jesus como Salvador. A Bíblia diz que nós somos recebidos como filhos por adoção, quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Se nós apenas dizemos assim, não, eu sou filho de Deus, eu sei que sou filho dele. Não, mas a Bíblia diz em Romanos 10:10 que nós temos que confessar Jesus como Senhor e Salvador. E o primeiro passo é nós crermos que Ele é Senhor. O segundo passo é confessar. O terceiro passo, batizar, descer as águas. É a forma que nós somos admitidos, que nós passamos a fazer parte da Igreja Universal. Não é universal do Bispo Macedo, a Igreja Universal no mundo. Qualquer lugar do mundo que você fizer isso, essa confissão, você é recebido como filho. Você pode morar no Japão, você pode morar na China, você pode morar em qualquer lugar. Se você recebeu Jesus como Salvador, você é inserido no corpo de Cristo, e você passa a ser membro do corpo de Cristo. Nós, como igreja, nós trabalhamos para estruturar aquilo que Jesus já fez. E portanto, eu quero deixar para vocês em rápidas palavras aqui. Nós, como Igreja Batista Betel, nós desenvolvemos aqui na nossa igreja um trabalho procurando atender todas as necessidades possíveis de uma pessoa que se converte a Cristo. Uma pessoa que se converte a Cristo, ela é um bebê na nova vida. Ela precisa aprender a viver a nova vida. A ser um cristão como estilo de vida, começa os ensinamentos. O Marquinhos foi para lá, ele tem recebido ensinamento aqui, mas ele foi lá no encontro, no final de semana, para ele receber as instruções do Espírito Santo lá, de como ele proceder a partir de agora. Que agora, a partir de agora, amanhã em diante, né, que vai começar a aparecer na vida do Marquinhos, não que não apareça, mas de uma forma mais intensa, a diferença, a virada de chave na vida dele que aconteceu no final de semana, lá em Telêmaco Borba, lá em Baú. Mas não é porque é lá em Baú. Se fosse feito aqui, se tivesse um local para fazer, seria a mesma maneira. Deus se manifesta da mesma forma. Mas a continuação, Marquinhos, na tua vida, os frutos vão começar a aparecer muito mais na tua vida. Porque lá nesse encontro, nessa conversa que o Espírito Santo teve com você, você realmente compreendeu o que é ser um servo de Deus. Você já é um homem valente. Desde que chegou aqui, você chegou já com a mão na massa, trabalhando e dizendo, pastor, o que tem aí, o que é para fazer, e vamos fazer. Entendeu? Então Deus, e foi Deus que deu esse talento para você. O talento é dado por Deus também, irmãos. Só que quando Ele dá o talento e nós não temos a conversão, nós não recebemos a instrução do Espírito Santo. Nós usamos nossos talentos para fazer o mal, para fazer as coisas... não estou dizendo que as pessoas fazem só o mal, mas nós fazemos coisas que às vezes não é projetado para nós, mas com aquele talento nós acabamos fazendo. Tem coisas que nós nem achamos que é pecado, que agrava a Deus, mas quando nós temos o Espírito Santo, nós direcionamos o nosso talento e o nosso dom para o louvor do Senhor. Vou dar um exemplo. Se nós tocamos instrumento, se eu toco um violão, canto no boteco, como eu cantava, tinha dupla sertaneja, cantei em dupla sertaneja, e era requisitado até. Então eu usava a minha voz para animar lá o pessoal do boteco, para tomar umas caianas lá, né, se alegrar. Mas depois que eu me converti, eu passei a usar a minha voz, a tocar o instrumento
eu não sou bom no instrumento, mas arranho um pouco do violão, mas eu passei a direcionar os meus dons e os meus talentos ao Senhor, porque eu entendi que tudo o que o Senhor me deu é para oferecer a Ele, certo? Então, ter Jesus, ser um cristão como estilo de vida, é oferecer tudo que você tem para Deus. Ah, mas espere um pouco, é o meu suor, é o meu trabalho, mas mas você é de Deus, nós somos de Deus. Ninguém vai ficar não vai ser para sempre, aqui é passageiro. O caixão é pequeno. Não dá para me pôr meu notebook, meu computador, meu videogame, para aqueles que gostam, né? Eu não lido com isso, mas tem gente que gosta. Não vai dar para pôr o violão, não cabe um violão para você levar para tocar. Você não vai ter movimento também para tocar. O dinheiro, então, riqueza, você não vai levar nada. Sabe o que você vai aproveitar? É a tua amizade com Deus. Sabe quando alguém vai embora de um país para o outro, diz assim, puxa vida, eu vou chegar lá num lugar desconhecido. Nossa, meu coração é pesado, eu estou muito preocupado, porque eu estou indo para um país onde eu sou estrangeiro, eu sou estranho. Eu vou chegar lá, meu Deus, como é que vai ser? O primeiro amigo, a primeira pessoa que vai recepcionar. E quando nós partimos para um país chamado céu, se você não preparou a tua amizade, se você não preparou, não, eu estou indo para o lugar onde eu conheço. Eu conheço de ouvir falar, do jeito que a Bíblia me descreveu, o Espírito Santo falou para mim, mas Jesus está me esperando lá. É um lugar familiarizado. É como o Trisote falou, como ele se conhecesse, o pessoal lá que ele conheceu lá no encontro, há 20 anos atrás. É assim que acontece com a gente, irmãos, aqui na terra já. A gente encontra pessoas que servem a Deus, lá em outro lugar, você se depara com aquela pessoa, vai conversar com ela, nós temos aquele sentimento que você conhece aquela pessoa há muitos anos, porque o mesmo Espírito que habita nela, habita em você. Amém? Então, aqui na igreja, como estrutura da igreja, mas respaldado com a palavra de Deus, nós usamos então a escada do sucesso, ou a escada do êxito. E o primeiro ponto é ganhar almas. A igreja, ela tem a responsabilidade de evangelizar. De evangelizar, ou seja, anunciar o evangelho para o seu vizinho, para o seu amigo do trabalho, amigo da escola, mas não é apenas falando para ele, é você vivendo o evangelho. Você vivendo o evangelho vai chamar a atenção daquela pessoa, certo? Então nós chamamos esse primeiro passo de ganhar, e nós temos aqui o versículo que respalda essa organização que a igreja fez, né? Que está em Mateus 28, versículo 19. Diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20 ainda diz assim: ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, essa é uma tarefa que a igreja precisa fazer. O segundo passo que nós desenvolvemos aqui na nossa igreja, e que tem um respaldo bíblico também, é consolidar. O que é consolidar? Consolidar é firmar os passos do novo convertido. Por exemplo, um novo convertido, ele vai precisar ter os seus passos firmados, porque ele é uma criança ainda nessa nova vida. Nós não podemos exigir de uma criança para que ela faça as coisas tudo certo. A criança tem que nortear ela. E quando nós nascemos de novo, da água do Espírito, quando nós nos convertemos a Cristo, nós precisamos ser consolidados. O que é isso? Firmar os nossos passos, firmar a nossa fé. Colossenses 2, e o versículo de número 6 e 7, diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor,
assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então, essa é a consolidação. Por isso que nós não podemos queimar etapas, irmãos. Precisamos consolidar a fé do Marcos e dos outros que foram para o encontro, das irmãs que foram para o encontro. Nós precisamos consolidar, é firmar. Firmar de que forma? Com palavras de Deus, ensinar. Nós temos que estar preparados para fazer isso. É como uma planta que você planta ali, ó. Se você não regar ela, se você não pôr a terrinha em volta, né, o adubo, e cuidar ali, ela não vai crescer. Então, nós somos comparados como plantação do Senhor. E nessa comparação, nós precisamos cuidar uns dos outros. Não adianta, por exemplo, eu fazer um movimento evangelístico, ganhar, as pessoas levantam a mão e dizem assim, eu recebo Jesus como Salvador, eu recebo mais um, ali mais outro, e depois terminou o evento, eu não sei onde que a pessoa foi, não acompanho. Então, a igreja aqui, nós como igreja, nós entendemos que o Evangelho tem que ser completo, tem que caminhar, acompanhando a pessoa. Então, o terceiro passo é discipular. E discipular é os ensinamentos. O discipular, né, é participar da célula, participar da escola de ministério. É muito importante a sequência depois, como disse o Trizotti aqui, os homens que foram para o encontro, eles têm que participar, ser efetivos na célula e efetivos também na escola, na escola ministerial também, viu? Porque tudo vai completando, vai estruturando você na tua consolidação, no teu treinamento. Então eu aconselho os irmãos que foram para o encontro, então aí descuidadão com a sequência, você tem lugar para você, todo domingo aqui às 9 horas da manhã, nós temos aqui o ensinamento, viu? Não é para aqueles que, aberto a todos, certo? Então faz parte do discipulado, e eu vou ler para vocês aqui, que eu sempre quero respaldar com a palavra de Deus, cada passo desse aqui. Então, o discipular, Efésios 4, versículo 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, tudo isso está aqui nesse ponto que é o discipular. Ou seja, ensinar a pessoa realmente, a servir a Cristo. Porque, irmãos, servir a Cristo nós precisamos ser ensinados, certo? Então nessa fase o cristão é preparado para viver uma vida madura. Porque você vê muitas vezes crente imaturo, sabe por quê? Porque queimou etapa. No passado a igreja descuidava dessa área, mas nós não queremos errar mais, porque Jesus está prestes a voltar. E sabe quem está atrasando a volta de Cristo? A igreja. Por não treinar os crentes, porque Deus já era para ter vindo, Ele não veio, porque Ele viu que a igreja não está preparada para o retorno dEle. Porque se Ele vier agora, sem haver preparação, muitos ficarão, muitos que Deus quer levar para a sua glória, quer levar para o seu reino, ficarão, porque as igrejas falharam em treinar as pessoas a servir a Cristo. Porque hoje as pessoas dizem ser cristãos, mas cristãos que não vão na igreja, cristãos que não têm comunhão com seus vizinhos,
Cristão que é mau funcionário, é desobediente, não honra, não é humilde. Esse tipo de pessoa que tem só um nome, crentes nominais, que é chamado, não irão com Cristo. Não irão, porque só dizer que é cristão e não exercer o seu papel de cristão, não ser um cristão autêntico, isso não dá direito de entrar no céu. Não dá direito, irmãos. E o que nós estamos fazendo? Nós somos uma igreja séria. Nós não estamos aqui para perder tempo. Você não está aqui para você perder o teu precioso tempo. Eu creio que não. Nós estamos aqui nessa terra de passagem para praticar boas obras. Porque nós, quando partirmos, nós deixaremos um legado para a próxima geração. Porque vai continuar, nós não sabemos quando Jesus virá. Ou seja, quando eu partir, eu vou deixar meus filhos alicerçados, eu vou deixar os discípulos que Deus me confiou alicerçados. Esse é o meu esforço. E também a igreja em células como a nossa dá oportunidade para você desenvolver o teu dom ministerial, o dom de pastor, de evangelista, de profeta, até mesmo de apóstolo. Olha, a igreja evangélica dentro da igreja em célula como a nossa, você tem oportunidade, só não cresce se você não quiser. Mas antigamente, irmãos, era mandado para o seminário para estudar, 5 anos no seminário, para ir voltar de lá e ficar de estagiário, 3 anos, numa igreja tradicional, para daí ser pastor. Hoje foi simplificado, porque nas igrejas em células, porque logicamente que a pessoa precisa receber um treinamento, senão ela vai ser maléfico para ela. Mas o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. E o último ponto que nós trabalhamos na igreja, irmãos, é a estrutura que foi feita pelo entendimento do Espírito Santo, foi revelado, né? Não é algo assim que foi inventado pelo homem, mas foi a organização, porque o Espírito Santo, irmãos, é organizado. Então é uma forma de nós organizarmos para as pessoas receberem o treinamento, receberem, né, o treinamento para eles também multiplicarem depois. Deixa eu ver aqui onde é que está. O último versículo que eu vou estar lendo. Está em Atos 13. Atos 13. E o versículo 2 e 3, que diz assim: E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui foi esses 2 homens, né? Barnabé e Saulo, porque Saulo era novo convertido aqui. Barnabé foi o discipulador de Saulo. Enviaram eles para fazer a obra. Quem que envia? A igreja. Mas esse enviar, irmãos, lá para o Japão, lá para outros países, não. Enviar para você ganhar o teu vizinho. Enviar para você ganhar o teu funcionário. Enviar para você ganhar os teus filhos. Enviar para você ganhar a tua esposa, o esposo. Para você ganhar o teu pai. Mas que jeito que eu vou fazer isso, pastor? Para a tua vida. Obedeça a Cristo. Acompanhe e pratique os ensinamentos. Por isso que é importante você não perder nada que acontece na igreja, porque aqui não tem custo nenhum para você participar. Você pode participar da célula, não vai pagar. Ou muito que você vai levar lá um bolinho de vez em quando, né? Os homens sempre fazem um churrasco, mas todo mundo ajuda. Servir a Cristo, irmãos, aqui nesta terra já é maravilhoso. Agora você imagine na eternidade. Aonde Ele estiver, você vai estar comigo, diz o Senhor Jesus.
Eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, vós estivermos comigo, estejais comigo. Veja bem que aí Jesus falou assim, ó, que aonde eu estiver, nós sabemos que Jesus vai descer e vai reinar, né, em Jerusalém, né? Você sabia disso? Jesus vai reinar em Jerusalém, aqui nessa terra. Ele vai descer e vai reinar. E segundo a linha teológica que nós cremos, nós vamos subir antes, né? E o dia que ele descer em Jerusalém, nós estaremos junto com ele. A igreja vai estar junto com ele. Portanto, irmão e irmã, você não é alguém que vive ao léu. Você é uma pessoa que foi chamada e escolhida para ser treinada, para deixar um legado aqui nessa terra. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, a próxima geração de cristãos vai ser extinguida da terra. Não vai ser, porque nós não podemos deixar acontecer isso. Porque Deus confiou à igreja. Deus confiou à igreja, uns treinar os outros, com a sua própria vida. Sabe por quê? Por causa da conversão. Os anjos, eles não teriam necessidade, por exemplo, eles podiam usar poder sobrenatural, porque eles são angelicais, eles têm poder, mais poder do que o homem, né? Nesse sentido. Mas para evangelizar, nós, seres humanos, temos mais capacidade do que os anjos. Tanto é que o Senhor confiou o evangelismo das pessoas, dos semelhantes, igual eu e você, a nós. Portanto, é confiada à igreja. Não é, irmãos, transferir para o teu líder de célula, transferir para o pastor a responsabilidade. Não, você tem que puxar para você e perguntar ao Senhor qual é o meu ministério aqui na igreja. E não se furtar do ministério. Porque é pecado, irmãos, a pessoa saber o que tem que fazer e não fazer. É pecado de omissão. Quando chegar no final lá, quando chegar diante do Senhor, o Senhor vai dizer assim, viu? Você não vai entrar aqui. Porque você omitiu os dons e talentos que eu dei para você fazer uso lá na terra, para você salvar mais vidas que estavam ao teu redor. E vai abrir como uma tela assim, ó. Eu estou dramatizando agora, né? Vai abrir como uma tela assim, e o Senhor vai... Não, aquela pessoa lá, aquelas pessoas que viviam ao teu redor, estão hoje lá, ó, separadas de Deus eternamente, porque você não anunciou para elas. Você teve oportunidade, colocando os pés dentro da casa daquela pessoa, convivendo com aquelas pessoas, e em vez de você anunciar o evangelho, você deixou ser levado por elas. Você prejudicou elas. Não anunciando, você causou mal para aquelas pessoas, porque elas se perderam. É isso que é a verdade, irmãos. Essa é a realidade. O cristão que não leva a sério a sua vida, ele vai estar dando mau testemunho para as outras pessoas. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, que eu creio que você tem, é Ele quem domina a tua vida. Ou seja, é Ele que deveria ser dono da tua vida, direcionar a tua vida. Não ter a vida direcionada por cachaça, cerveja, vinho, pinga, outros tipos de diversão, outros tipos de drogas, qualquer outro tipo que você possa, diversões mundanas. Deus não chamou você para viver uma vida dupla. Deus chamou você para servi-lo, para ser luz e sal aqui nessa terra. Se você não praticar essas coisas, você está causando, além de estar atrapalhando a tua vida, a tua família, você vai acabar se perdendo, vai acabar fazendo a tua família, teus amigos se perderem. E o pior de tudo, você vai se perder. Hoje a palavra é de alerta, irmãos. Todo esse trabalho que nós fazemos aqui, nós não obrigamos as pessoas a fazer, mas nós incentivamos. A nossa igreja é uma igreja em célula. Se as pessoas não quiserem participar de célula, não tem problema, você não vai ser excluído da igreja. Mas se você participar da célula,
nós incentivamos que você vai receber alimento, mais alimento. Se você participar da escola ministerial, você vai receber mais alimento. Você vai ser um soldado que vai ser preparado para a guerra. Porque se você não fizer isso, se nós não fizermos isso, nós somos soldados despreparados, irmãos. Quando acontecer uma oportunidade, uma situação de conflito, você vai querer chamar o pastor, vai querer chamar o teu líder, sendo que era uma coisa que você poderia resolver. Porque o Espírito Santo habita na sua vida.